Boa noite, irmãos. Que alegria estarmos mais uma vez reunidos para prestarmos um culto ao nosso Senhor e Salvador. Convido os diáconos a recolherem as ofertas missionárias, já agradecemos a Deus por elas. Nós começamos algumas semanas atrás a exposição na primeira carta de Paulo a Timóteo. E nós vimos que Paulo estava em viagem a Macedônia, naquela que seria a sua quarta viagem missionária, e pediu para que Timóteo, seu filho na fé, cooperador, companheiro, em suas viagens, ele ficasse na cidade de Éfeso e ali colocar em ordem algumas questões até que Paulo pessoalmente pudesse chegar a Éfeso. E nós vimos então, naquela primeira exposição, que nós adotaríamos uma linha, um assunto mestre das nossas exposições, que é aquele constante nos versículos 14 e 15 do capítulo 3, quando Paulo fala que ele estava escrevendo aquela carta para Timóteo, para que ele, Timóteo, soubesse como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então nós dissemos que nós vamos, com a graça de Deus, expor essa carta dentro desse enfoque, com essa linha mestra em todas as nossas exposições, como se deve proceder na casa de Deus. E hoje nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 3 a 11. É o texto da nossa meditação, da nossa exposição nesta noite. Abra, por favor, a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 3 a 11. E nos diz assim as Escrituras: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e carecemos, Senhor, do Teu auxílio nesta noite, Senhor. Eu careço, Senhor, do Teu amparo, da Tua condução, da sabedoria que vem do Senhor, da unção que vem do Teu Espírito, Senhor, para que aquilo que seja ouvido, Senhor, seja a Tua palavra, seja aquilo que o Senhor, no Teu poder, na Tua graça e na Tua soberania, pretende transmitir, Senhor, àqueles que estão aqui nesta noite, Senhor. Dá a cada um de nós, Senhor, e também é isso que nós pedimos, porque necessitamos, corações voltados ao Senhor, um desejo sincero de ouvirmos a Tua palavra, entendermos a Tua palavra, sermos transformados e salvos por ela, Senhor. Por isso, socorre-nos, Senhor, com o Teu Espírito, vivifica, Senhor, as nossas almas, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Colocando então os olhos no texto de hoje, dentro daquele enfoque que nós lançamos como sendo a linha mestra das nossas exposições, como se deve proceder na casa de Deus, eu quero lançar então como título, como tema da nossa mensagem nessa noite, Igreja de Deus, lugar de coração puro, boa consciência e fé sincera.
Uma das tarefas que nós vimos de Paulo nessa igreja era de mostrar aqueles irmãos que estavam ensinando uma doutrina diferente da doutrina apostólica, da doutrina que tinha chegado através de Paulo, de Jesus, àqueles irmãos. E hoje nós vamos então começar a nossa exposição vendo, não apenas nesse texto, mas correndo alguns versículos da carta de Timóteo, algumas características daquele ensinamento. E a primeira característica que nós vemos, e vemos muito claros no nosso texto, é que aquele ensinamento tinha aspectos ligados ao judaísmo. No texto que nós lemos, fala de lei, fala de uso legítimo da lei, fala de que aqueles homens se consideravam mestres da lei. Então nós podemos ver, e nós vamos ver isso no decorrer da nossa exposição, que um dos grandes problemas, dos desvios, ou dos modos pelos quais aqueles homens, motivos porque eles precisavam ser exortados, é que no ensinamento deles, e na prática deles, a lei, algo tão precioso para o povo judeu, ela estava sendo usada de modo ilegítimo. Essa era uma característica daquele ensino. Também havia, na igreja de Éfeso, componentes desse ensino errado ligados ao gnosticismo. O gnosticismo, nós já ouvimos tantas vezes, era algo que dizia que Deus é bom, Ele é espírito, nosso corpo é mau, é matéria, e aí eles tinham uma série de ensinamentos decorrentes disso, que levavam ou os crentes a uma vida de pecado. Então nós vimos lá quando estudamos Judas, que os gnósticos de Judas eram gnósticos libertinos, e eles falavam, Deus, Espírito, isso é uma coisa, o que eu faço no meu corpo, que é matéria má, não interessa, são coisas distintas, então vamos pecar, porque o que eu faço no meu corpo não vai influenciar na minha vida com Deus. Mas esses gnósticos aqui de Timóteo, de Éfeso, eles tinham um enfoque diferente. Eles achavam que como o corpo é mau, eles deviam então ter atitudes chamadas ascetas, ou seja, atitudes de rigor extremo com o seu corpo, para que através do castigo do seu corpo, da privação do seu corpo de coisas que são até lícitas, eles então fossem punidos pela maldade do corpo, e eles fossem então progredindo até ao Senhor. E nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 4, que esses homens aqui, lá em Éfeso, eles, por exemplo, proibiam o casamento, e eles proibiam a ingestão de certos alimentos que Paulo nos diz, que foram dados por Deus para o nosso desfrute, e com ação de graças eles devem ser recebidos. Então esse ascetismo ele era tão radical, que além de se flagelarem, se martirizarem, eles até proibiam coisas que poderiam trazer satisfação ou alegria ao seu corpo. E isso estava presente naquela igreja. E nos diz o texto, caminhando um pouco, que além de tudo, e no versículo 4, nós vemos que aquele ensinamento, ele fazia com que aquelas pessoas estavam se ocupando com fábulas e genealogias sem fim. Veja que a advertência de Paulo, no versículo 4, é que Timóteo adverte, admoesta, nós vimos, exorta com veemência, para que essas pessoas, elas não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Elas estavam gastando o seu tempo, gastando as suas mentes, se dedicando, conversando, estudando, pesquisando, discutindo sobre essas duas coisas, fábulas e genealogias sem fim. E a palavra fábulas aqui vem do grego mitos, e aí a gente já sabe, eram mitos, mitologias, lendas, eram basicamente histórias que até estavam embasadas em relatos bíblicos, ou em ocorrências da Bíblia, mas elas eram enfeitadas, elas eram recheadas com coisas maravilhosas, seres angelicais, acontecimentos sobrenaturais, e acabavam então desvirtuando aquilo que estava revelado nas Escrituras. E aqui mesmo, na primeira carta de Paulo, ele vai se referir a essas fábulas como fábulas profanas e de velhas caducas. E na carta de Paulo a Tito, ele vai falar que eram fábulas judaicas. Agora, o ponto crucial e o ponto perigoso aqui é que essas fábulas, esses mitos, essas histórias
mirabolantes, inventadas a partir das Escrituras, estavam para aqueles irmãos, no mesmo patamar de veracidade e de autoridade do que as Escrituras. E eles estavam se dando, se entregando, embasando a sua vida devocional e de ensino em cima daquelas fábulas. E mais, a demonstração de Timóteo é que eles deveriam parar de se entregar, de se ocupar, de gastar tempo, de gastar suas mentes com genealogias sem fim. Havia, naquela época, manuscritos e uma tradição oral, na qual se buscava, a partir da pessoa que vivia ali, uma progressão para o passado, para se tentar fazer uma conexão, e de preferência com menos gerações possíveis, até os patriarcas. E a questão aqui não é uma questão de nacionalidade, ou uma questão de simplesmente curiosidade, mas eles queriam, ao fazer essa regressão na sua árvore genealógica, buscar um fundamento para serem aceitos diante de Deus por isso. Então, o pedigree espiritual deles, a pureza de sangue, a quantidade de gerações que eles chegariam aos profetas, era utilizado como uma justificativa, como uma credencial para que eles requisitassem méritos de salvação sobre si. E Paulo vai dizer aqui que essa tentativa, essa busca genealógica é uma coisa sem fim, e isso é muito claro para a gente hoje, imagine para eles, né? Eu não sei se você já tentou, eu já tentei reconstruir minha árvore genealógica para tentar alguma coisa com a minha cidadania italiana. Meus avós vieram da Itália, e hoje com internet, com arquivos, com pessoas e profissionais especializados nisso, eu consegui no máximo chegar no navio que talvez tivesse vindo. Agora imagine lá atrás, há 2000 anos, onde você não tinha todas essas tecnologias, onde o povo judeu foi submetido a 2 cativeiros, onde eles foram espalhados, onde coisas foram destruídas. Paulo fala: meus irmãos, vocês estão se entregando a assuntos que não têm fim e não vão levar a lugar nenhum. Então nesse versículo 4, Paulo está dizendo para Timóteo: admoesta esses irmãos, coloca em ordem a igreja, para que eles parem de gastar tempo e de se ocupar, de embasar as suas vidas em fábulas, em mitos, em histórias da carochinha. Se ocupem com o estudo da Bíblia, embasem as suas vidas nas Escrituras, somente nas Escrituras. E ainda, Timóteo, exorta com firmeza o pessoal aí, para que não fiquem se ocupando o seu tempo, a sua mente, com genealogias inúteis e incertas. Eles querem olhar para trás, querem olhar para o passado. Estudem a lei, os salmos e os profetas, para encontrarem a Cristo. Para Tito, na carta de Paulo a Tito, a advertência é bastante semelhante. Tito 3,19: não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. E Paulo então destaca algo que é muito importante para nós, e já começa então a fazer parte das nossas aplicações, e que às vezes nos passa despercebidos. E ele vai falar aí no versículo 4, que essas coisas, essas discussões, elas, antes de promover o serviço de Deus, elas promovem somente discussão. Parem de se ocupar com assuntos que promovem mais discussões do que possam promover o serviço de Deus. Na linguagem corrigida e fiel, mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Então aqui Paulo, ele tira o foco do conteúdo do ensino e coloca, se ele está de acordo com a Bíblia ou não, e coloca o foco no resultado daquele ensino. A questão não é mais se aquilo que aqueles mestres estavam ensinando estava de acordo ou não com a doutrina bíblica, porque aquilo que não está de acordo com as Escrituras deve ser rejeitado e ponto, e pronto.
né? Mas o foco agora de Paulo é que aquelas questões que estavam sendo discutidas, que talvez tivesse até algum fundamento bíblico, ou a própria genealogia, que nem talvez não estivesse tão errada, ela estava trazendo somente confusão na igreja, estava trazendo discussão, conforme diz a versão corrigida e fiel, estavam trazendo mais questões do que respostas, ao invés de estar trazendo edificação para a igreja. Então o ponto aqui é um ponto mais centrado, é um ponto mais, é um ponto de análise mais acurada. A questão não é, repito, se aquele ensino era algo contrário às Escrituras, isso está claro, adverte para que não ensinem nada contrário às Escrituras, mas Paulo dá um passo mais além, que eles parem, eles e aqui todas aquelas pessoas, não apenas que ele estava ensinando, de se ocupar com coisas que só trazem discussão, e na hora que você aperta, na hora que você termina o culto, na hora que você termina aquele livro, na hora que você vai realmente ver o que trouxe de vida de Deus para você, aquilo era só discussão, e não trouxe efetivamente crescimento. O ponto então aqui de Paulo é, isso vai promover discussão muito mais do que equipar, vai produzir mais perguntas do que resposta, vai trazer divisão ao invés de comunhão, vai enfraquecer a igreja ao invés de fortalecer os irmãos no serviço a Deus, vai aumentar mais as rixas do que o amor. Timóteo, meu filho, ordene para que parem de se ocupar com coisas vãs e inúteis, que só trazem discussão, porque a discussão é a mãe da divisão. Timóteo, amado filho na fé, ordene as coisas aí em Éfeso, para que os irmãos se ocupem com questões que promovam o serviço de Deus na fé, que fortaleçam a vida espiritual dos irmãos, seu amor e sua unidade. Paulo então, nos versículos 8 a 11, nós vamos pular um pouquinho na nossa análise, para depois voltar nesses que nós estamos pulando, ele vai falar do uso da lei, que tinha tudo a ver com o problema do ensino e da prática daqueles irmãos. E ao falar do uso da lei, Paulo tem em vista uma advertência dupla, em relação àquilo que ele havia dado, de não se ensinar outra doutrina e de não se gastar tempo com assuntos vãos. No primeiro aspecto, de não se ensinar outra doutrina, Paulo está se referindo ao fato de que, apesar daqueles mestres estarem usando a lei como base para o seu ensino, e eles se achavam mestres da lei, eles estavam desvirtuando o uso da lei, e Paulo vai falar que existe um uso legítimo da lei, e eles estavam fazendo um uso ilegítimo da lei. Por isso que, apesar de estarem falando a partir da lei, eles estavam com um ensino que era diferente do ensino do Evangelho. E no segundo aspecto, no que diz respeito ao ensino ou às coisas apenas vãs, eles estavam discutindo a lei, comparando a lei, argumentando sobre a lei, mas no fundo, eles não estavam sendo trabalhados, modificados, transformados por aquilo que eles tanto discutiam. Então, versículos 8 a 11, sabemos porém, e aqui Paulo fala, olha, eles se acham mestres da lei, mas eles não entendem nada. Depois nós vamos voltar nos versículos que nós pulamos, eles se acham mestres da lei, mas eles não entendem nem aquilo que eles mesmos dizem, tá? Mas nós sabemos, tá, que a lei é boa, se alguém faz dela e se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Paulo então contrapõe a ignorância daqueles irmãos que se achavam os mestres da lei à legítima interpretação ou legítimo uso da lei. E ele cita aqui uma lista de pecados, tá? É uma lista exemplificativa, e ele vai falando aqui de, vamos lá, transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas é aquele que mata o próprio pai, matricidas é aquele que mata a sua mãe, homicidas, impuros, sodomitas, sodomita é uma expressão das Escrituras para se referir aos homossexuais, raptores de homens são os mercadores de escravos, tá?
mentirosos e perjuros. Perjuros são aqueles que falam, juram falsamente. Paulo então usa uma lei aqui, uma listagem exemplificativa, e volto a falar isso: se o teu pecado não está aqui, ele continua sendo pecado, e a lei foi dada para você, mas ele usa essa lei, essa relação, para explicar qual é o uso legítimo da lei, que aqueles irmãos não estavam fazendo, tá? E o modo legítimo da lei, o modo segundo as Escrituras, tá? É quando a lei nos leva a reconhecer a nossa injustiça. Os efésios, eles estavam, e nós conseguimos deduzir isso de todo, não apenas desse texto, mas de todo a carta, eles estavam querendo se considerar justos a partir da lei. O ponto aqui que podemos deduzir é que aqueles irmãos se achavam justos aos seus próprios olhos, como Jesus disse a respeito dos fariseus. E quem se acha justo, e esse é o grande problema do uso errado da lei, que quem se acha justo não precisa de justificação. Quem não se acha doente não precisa de médico. Quem não se enxerga perdido não precisa de salvação. Quem não percebe que é escravo do pecado não precisa de libertação. E aqueles irmãos estavam usando a lei de Deus de maneira errada, de maneira que Paulo, usando a expressão de Paulo, ilegítima, contrária ao Evangelho, né? E o argumento de Paulo, né, como ele faz aqui, é muito claro, né? Ele diz o seguinte: se as pessoas fossem justas, como aqueles irmãos se achavam, elas não precisariam de lei, porque não se promulga é criar, né? A promulgação é o ato final do processo de criar uma lei. Ele fala: ninguém dá lei, ninguém coloca uma lei, ninguém cria uma lei para quem é justo. A lei é criada porque há injusto, porque as pessoas são injustos, e é isso que aqueles irmãos não entendiam. A lei, o que os irmãos daquela igreja, e muitas vezes nós lutamos com isso, é tentar usar a lei para mostrar se nós somos justos. E segundo as Escrituras, a lei de Deus, ela nos foi dada para mostrar que nós não somos justos. A lei de Deus não foi dada para tirar uma dúvida: será que eu sou pecador? A lei de Deus, segundo as Escrituras, foi dada para confirmar uma coisa, uma verdade, que é: nós somos pecadores. Esse é o uso legítimo da lei. Paulo já tinha tratado isso em Romanos capítulo 7, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, nós vamos ler um versículo, e mantenha o dedo aí aberto, que é importante. Lá em Romanos, Paulo enfrentava uma situação muito parecida. Aqueles irmãos, eles olhavam para a lei que define os pecados, e eles diziam que o problema deles, de serem, da vida deles, da vida espiritual, era a lei. E eles falavam que a lei era a origem do pecado. E Paulo vai dizer, versículo 7 do capítulo 7, que diremos? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Talvez falar em cobiça é um pouco difícil da gente entender, mas eu vou fazer uma paráfrase desse versículo de Paulo, falando a respeito da mentira, tá? A ideia dos crentes de Roma, daqueles irmãos, é que o problema é que existia uma lei que dizia que mentira é pecado, tá? Então a origem do pecado mentira estaria na lei, porque a lei diz que é para não mentir. E o que Paulo está dizendo aqui, fala assim: não, meus irmãos, está errado. O problema não é a lei, o problema somos nós, tá? Porque quando a lei diz mentir é pecado, se você tirar isso, o fato de você não falar a verdade continua sendo errado. A lei, e aí vai aqui o que Paulo está dizendo, ela apenas veio revelar para você o seu coração. Quando ela diz mentir é pecado, e aí você olha o seu coração e você vê que
mais do que apenas mentir, você é um mentiroso, então aquele parâmetro refletido na lei, ele te leva a reconhecer aquilo que você é. E é isso que estava acontecendo naquela igreja de Éfeso. Então, aqueles irmãos precisavam entender, e nós precisamos entender, que a nossa injustiça, ela é anterior à existência da lei. Nós não somos injustos porque existe uma lei que coloca parâmetros e esses parâmetros são quebrados, mas pelo contrário, a lei existe porque nós somos injustos, e a lei apenas revela aquilo que somos. Esse é o uso legítimo da lei que Paulo está dizendo aqui, e que não era feito por aqueles irmãos. E por que a lei tem essa finalidade? Porque ela nos é dada para mostrar quem nós somos e o que nós somos, injustos. Você está aberto aí em Romanos 7? Continua olhando aí, Romanos 7,7, Paulo lançou aquilo que eu falei, né? Olha, a lei, ela é boa, ela não é pecado. A lei foi dada para mostrar que nós somos pecadores. E aí ele vai nos versículos seguintes, falando do desespero da sua vida, de quanto ele lutava para fazer o bem, mas ele não conseguia. E aí ele chega, versículos 24 e 25, e esse é o motivo do nosso culto, esse é o motivo da nossa esperança, e esse é o motivo pelo qual a lei foi nos dada, versículos 24 e 25, tá? Paulo olhando aquela questão, olhando a lei que era um outdoor, um holofote que mostrava o seu coração e dizia: Paulo, você é pecador, você está se esforçando, mas você é um pecador. Versículos 24 e 25, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, a lei revela o nosso pecado para nos fazer reconhecer a nossa miserabilidade, nos levar, como levou a Paulo, ao clamor pela salvação, e finalmente nos levar, como levou a Paulo, e como nos levou hoje durante o louvor, a dar graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, porque só Ele, somente Ele, através do seu sangue, pode nos purificar dessa injustiça que nos é revelada pela lei. E caminhando então, agora voltando para os versículos 5 a 7 que nós pulamos, Paulo vai tratar da origem do problema, Paulo vai colocar o dedo na ferida. E quando nós lemos esses versículos de 5 a 7, nós temos que ler isso com extremo tremor e temor. Paulo nos diz: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Paulo aqui agora, ele vai mostrar que antes de erro doutrinário, antes da questão daqueles irmãos serem uma confusão doutrinária, antes de errarem doutrinariamente, ensinando uma doutrina falsa, ou ocupando as suas mentes com questões inúteis, fábulas, genealogias, com questões que só traziam discussão, divisão e não crescimento. Antes de tudo isso, o erro daqueles irmãos era moral e espiritual. Eles haviam se desviado de algo. E do que eles se desviaram? Nos diz o texto aí. De que coisas? Dá um passo para trás aí. Desviaram-se do amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O erro daqueles irmãos era moral e espiritual antes de ser um erro teológico. O objetivo de Paulo, sim, era que eles parassem de ensinar doutrinas erradas. O objetivo de Paulo, sim, é que eles parassem de gastar tempo com fábulas, com genealogias, com assuntos que não edificavam e só causavam divisão.
Mas o objetivo principal de Paulo, e é o objetivo principal da nossa pregação nessa noite, é que nós examinemos o nosso coração, se nós não temos nos desviado do amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa, de uma fé sem hipocrisia. Aqueles irmãos se desviaram disso, deixaram de ter amor por Deus e pelos irmãos, e por deixarem de amar a Deus, não se importavam mais com as verdades de Deus, com a palavra de Deus, com as coisas que efetivamente glorificavam a Deus. Por terem se desviado do amor aos irmãos, eles não se importavam se seus ensinos estavam causando mais divisão na igreja, no corpo de Cristo, do que comunhão. Mas vejam que tipo de amor Paulo está falando. Ele não está falando de um sentimento utópico, de algo imaterial, de algo intangível, mas ele está falando de algo concreto, algo que pode ser medido, algo que pode ser mensurado, de algo que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé verdadeira. Um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia são os ingredientes do nosso amor a Deus e aos irmãos. Você quer realmente amar a Deus? Você quer realmente e em realidade amar os irmãos? Mantenha um coração puro, mantenha uma boa consciência e cultive uma fé sem hipocrisia. Por outro lado, se deixarmos de cultivar um coração puro, de termos uma boa consciência e de mantermos uma fé sincera, nós deixaremos de amar a Deus, deixaremos de amar aos nossos irmãos, como tinha acontecido, infelizmente, com aqueles irmãos. Vamos dar uma olhada nessas três expressões tão importantes, nesses três fundamentos do amor, ou nesses três ingredientes que Paulo coloca, que foram abandonados por aqueles irmãos, e isso causou a perda do amor e como consequência o desvio doutrinário daqueles irmãos. O primeiro deles, pureza de coração. Se desviaram da pureza de coração. E é importante, meus irmãos, nós destacarmos que pelas Escrituras, aquilo que vemos externamente, o pecado externo, as nossas atitudes, que geralmente nós chamamos isso de impureza, isso é na verdade o resultado ou a evidência da impureza em si, que é algo que é interno. As Escrituras, meus irmãos, ainda que elas nos falem de comportamento, ainda que elas nos levem e nos incentivem a fazer as coisas boas e evitar as coisas corretas, mas as Escrituras sempre e primariamente, elas estão preocupadas com o nosso interior, por isso que o enfoque é a pureza do coração. As Escrituras se preocupam muito mais com a fonte, porque ela sabe que a boa fonte produz boa água. A Escritura, ela se preocupa muito mais com a árvore e com a seiva da qual essa árvore se alimenta, porque sendo boa a árvore e sendo boa a seiva a qual aquela árvore se alimenta, o fruto será bom. E muitas vezes nós nos deparamos com frustrações na nossa vida espiritual, com derrotas na nossa vida espiritual, com tentativas infrutíferas de melhorarmos a nossa vida espiritual, o nosso comportamento, porque nós focamos nos frutos. Nós queremos mudar simplesmente as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso pensar, e a essência da mudança dos nossos atos é a mudança do nosso coração. Por isso que, primariamente, nós precisamos buscar cada vez mais um coração puro, porque é do coração, a partir do coração, que todos os nossos atos, sejam eles bons, sejam eles ruins, vão se evidenciar. Pureza, nas Escrituras, fala de algo não misturado. O coração puro é aquele que está voltado unicamente para Deus, desejando viver de modo a agradar e glorificar a Deus. Quando Davi confessa seu pecado, pede perdão, e entre tantas coisas, ele pede que Deus criasse dentro dele um coração puro,
pois Davi sabia que este é o caminho para vencer a luta contra o pecado. Um coração que ama profundamente ao Senhor, um coração que ama verdadeiramente ao Senhor, um coração que ama unicamente ao Senhor, um coração que não é dividido, um coração puro. Um coração assim, puro, onde Deus é a fonte e o padrão, produzirá bons frutos, produzirá ações puras. Mas esses irmãos infelizmente perderam isso. Deus foi dividindo espaço com outras coisas, e foi perdendo espaço no lugar do coração daqueles irmãos. E com o passar do tempo, aquele coração não era mais puro, e passou a estar cheio de tantas outras coisas, e não mais somente de Deus. E no final desse processo, seus corações não estavam mais sequer em Deus. E assim, com outras coisas ocupando e controlando seus corações, os pecados passaram então a crescer e a aparecer. E aí vem o segundo ponto dessa caída rumo à situação tenebrosa que eles estavam. Nos diz o texto que eles desprezaram a boa consciência. Seus corações estavam distanciando de Deus, perderam a pureza, seus pecados começaram a aumentar e se evidenciar. Então o alarme disparou, suas consciências os acusavam. O Espírito Santo, o árbitro dos corações, apitou. O alarme da graça disparou naqueles irmãos, mas eles sufocaram as suas consciências. Talvez você já tenha passado pela experiência de numa madrugada de cansaço, uma manhã de cansaço, o despertador toca, o celular toca, né? Despertador, eu estou da velha guarda, né? O celular toca e você aperta ali o mudo, né? Ou joga o travesseiro em cima. É isso que eles fizeram. A consciência deles, o Espírito Santo, aquele que nos convence do nosso pecado, estava ali dizendo que eles estavam trilhando o caminho errado. E o que eles fizeram? Eles aplacaram, eles calaram as suas consciências. E Paulo, ele dá muita ênfase nessa carta à consciência. Ele fala aqui que esses irmãos se desviaram da boa consciência. Ele vai exortar Timóteo 2 vezes a ele manter uma boa consciência e ter uma consciência limpa. Aqui nessa carta ele vai dizer que alguns, rejeitando a boa consciência, novamente essa expressão, eles naufragaram na fé. Aqui eles rejeitaram a boa consciência e passaram a ter uma fé hipócrita. E vai falar ainda aqui nessa carta, Paulo a Timóteo, vai falar que alguns têm a sua consciência cauterizada. Aqueles irmãos foram ignorando e desprezando os alertas de suas consciências e foram se acostumando com os seus pecados. Antes de ontem, um pecado fez soar um alarme na consciência, mas o alarme foi rejeitado, não gerando arrependimento nem abandono. Ontem, o pecado foi repetido, o alarme soou, mas a consciência já tinha dado uma acostumada com o alarme, e o alarme incomodou um pouco menos do que o dia anterior. Hoje, o pecado se repetiu, o alarme soou, mas já não está incomodando tanto. Será que é um alarme mesmo? Amanhã o pecado será repetido. O alarme soará, porque ele sempre soará, porque ele é o Espírito Santo em nossas vidas. Mas nós estamos tão cauterizados, tão enganados pelo nosso pecado, que esse alarme será desprezado totalmente. É isso que aqueles irmãos perderam a boa consciência. E então eles chegaram ao fundo do poço. Passaram a ter uma fé hipócrita, iam nas reuniões, cantavam, oravam, davam oferta, participavam do grupo caseiro, participavam da ceia, mas o coração daqueles irmãos estava longe de Deus, era um coração impuro. E isso já tinha acontecido nas Escrituras com Israel, quando Isaías adverte no capítulo 29, versículo 13, esse povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Isso já havia acontecido com os fariseus à época de Jesus, quando Jesus, olhando a fé hipócrita deles, e eles são chamados ali de sepulcros caiados, né?
por fora bonitinhos, pintados, adornados, mas por dentro podridão e morte. Jesus fala: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, antes de jogarmos a primeira pedra nos judeus da época de Isaías, dos fariseus da época de Jesus, dos irmãos da igreja de Éfeso da época de Timóteo e Paulo, pare e clame a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Isso pode acontecer conosco, não estamos isentos, não somos melhores que os hebreus, nem melhores que os fariseus, nem melhores que os irmãos de Éfeso. Se não vigiarmos as nossas vidas, procurando manter um coração puro, um coração realmente voltado ao Senhor, um coração que se arrepende dia a dia dos seus pecados, um coração que ama ao Senhor sobre todas as coisas e busca ao Senhor, isso pode acontecer com cada um de nós, quando deixamos o mundo ir dividindo o nosso coração com Deus, ao ponto que nós podemos estar com o coração completamente impuro. Se nós não vigiarmos as nossas vidas, podemos ir sufocando as nossas consciências, ao ponto de nos tornarmos completamente insensíveis a ela. Isso não é um problema somente da igreja de Éfeso, isso não é um problema dos fariseus, isso não é um problema dos hebreus, isso é um problema que o pecado causa em cada um de nós, e nós temos que estar vigilantes e atentos em relação a isso. Provavelmente aqueles crentes ali aos quais Timóteo deveria advertir, eram os irmãos como nós, talvez líderes, pastores, presbíteros, diáconos, ou alguém que exercia liderança, ou simplesmente um irmão da igreja, que foi entrando nesse processo, e foi tendo seu coração maculado, seu coração manchado, seu coração se tornando impuro, e passaram então a deixar de ouvir as suas consciências, e elas foram sendo caladas, foram sendo apagadas, e chegaram então ao fundo do poço de se tornarem hipócritas. Devemos vigiar as nossas vidas, irmãos, porque se nós não nos estamos tornando ateus funcionais, dizemos que cremos em Deus, até acreditamos naquilo que dizemos, que cremos em Deus, mas os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas prioridades, o nosso modo de vida, revelam o contrário. Fé hipócrita, um teatro dominical, honrando a Deus com os lábios, mas com o coração longe de Deus. E veja ao ponto que aqueles irmãos chegaram, e nós podemos chegar a esse ponto. Nos diz que eles perderam-se em loquacidade frívola. Essa palavra difícil, diz que eles tinham um palavrório inútil, viraram papagaios gospel, falavam tantas coisas, mas eram frivolidade, coisas inúteis, coisas que não edificavam. Pretendendo se passar por mestres das leis, eles achavam que eles eram entendidos, eles eram o último biscoito do pacote, eles eram o padrão de piedade e de referência, mas não, eles nem compreendiam sequer aquilo que eles diziam, muito menos as coisas das quais eles faziam ousadas asseverações, afirmações bombásticas. Esse era o ponto, situação terrível, coração impuro, fé hipócrita e consciência má consciência, consciência cauterizada, e uma vida religiosa a todo vapor. E agora então, nós caminhamos para a parte maravilhosa do texto, é a parte que diz que há esperança para eles, é a parte que diz que há esperança para nós, e é o começo do versículo 5, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor. Paulo aqui, é maravilhoso nós vemos o coração de Paulo. Paulo aqui está comissionando Timóteo a admoestar aqueles irmãos
para levá-los à restauração. O objetivo, o intuito, a finalidade da presente admoestação é produzir em vocês o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Timóteo não estava indo com uma carta, uma sentença de condenação para executar uma pena. Timóteo estava indo àqueles irmãos com a mensagem da graça, da maravilhosa graça. Apesar daqueles irmãos terem chegado a uma situação tão deplorável, ter perdido a pureza de seus corações, tendo calado as suas consciências e estando vivendo uma fé hipócrita, e por isso terem perdido o seu amor por Deus e pelos irmãos, Paulo tem esperança e tem o desejo de serem restaurados, e para isso ele comissiona seu amado filho Timóteo. Em Cristo e por Cristo, aqueles irmãos, como todo e qualquer, em condição igual ou até pior do que eles, pode ser restaurado. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. E o processo, meus irmãos, começa com o retorno exatamente de onde houve o desvio. O objetivo da admoestação é que o amor seja restaurado, e para isso, aqueles irmãos deveriam recuperar aquilo que eles perderam. E então, inicialmente, eles deveriam tirar as suas máscaras religiosas hipócritas e reconhecerem seus pecados, seus desvios, se arrependendo diante de Deus. Deveriam voltar a dar ouvidos às suas consciências. O escritor de Hebreus nos conclama a nos aproximarmos de Deus com o coração sincero, tendo o nosso coração purificado da má consciência. Deveriam ter seus corações novamente purificados pela ação perdoadora e restauradora do sangue de Jesus sobre a vida de todos aqueles que sinceramente se arrependem e confessam os seus pecados. Como nós cantamos, né? O sangue de Jesus, que nos lava de todos os nossos pecados, que nos torna alvos mais do que a neve. Deveriam, como nos ensinou o apóstolo João, confessar os seus pecados, porque Deus, o nosso misericordioso Deus, o nosso gracioso Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse era o objetivo de Paulo ao deixar Timóteo em Éfeso, a restauração dos irmãos, pelo reconhecimento dos seus pecados, em sincero arrependimento e volta para Deus. Eu quero encerrar fazendo duas aplicações para as nossas vidas nessa noite, a partir desse texto. E o primeiro, bastante evidente no texto, é o perigo de nós nos ocuparmos com questões inúteis. Paulo está chamando a atenção para um aspecto muitas vezes passa despercebido de nós, que nós podemos estar ocupando a nossa mente tão cansada, tão sobrecarregada, gastando o nosso tempo tão escasso, tão valioso, com questões que só vão trazer discussão, ao invés de trazerem crescimento para a igreja de Deus. Aqueles irmãos estavam com suas mentes, com seu tempo, ocupados com tais assuntos, e eles acreditavam sinceramente que eles estavam agradando a Deus com isso, que aquele era o padrão bíblico de devoção. E eu quero trazer isso para a nossa realidade, sendo bastante prático. A exortação de Paulo é que eles parassem de se ocupar com aquelas coisas inúteis. Se ocupar na nossa realidade, nos nossos dias, tem a ver com estudar, com meditar, com ler, com ouvir, com assistir, com compartilhar. Então, meu irmão, cuidado com o que você está estudando, com o que você está meditando, com o que você está lendo, ouvindo, assistindo, compartilhando. Será que esses assuntos aos quais você tem se entregado, eles causam edificação da sua vida, edificação da igreja? Ou eles trazem mais perguntas do que respostas, mais confusão e divisão? Se ocupar tem a ver com conversar com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Então fique atento, se as nossas conversas não estão, ao final de tudo, trazendo mais discussão do que edificação. Se ocupar tem a ver com o que nós compartilhamos,
no grupo caseiro, nas classes dominicais, em reuniões. Vigie se aquilo que você está compartilhando, se ocupando e trazendo à mente sua e dos demais irmãos, se isso, ao final de tudo, quando você para e vê o resultado na vida sua e na vida da igreja, se aquilo só é barulho, é só confusão, ou se aquilo realmente edifica. Timóteo, amado filho, te deixei em Maringá, para que exorte os irmãos da comunidade cristã de Maringá, para que não se ocupe com questões que mais trazem discussão do que fortalecimento na fé. E o segundo, e o mais importante, e é aquela aplicação que deu o nome e o tema principal da nossa mensagem nessa noite. Busque, irmão, pureza de coração, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Nós falamos que nós corremos o mesmo risco de nos desviarmos como aqueles irmãos se desviaram. E falamos também que o caminho de volta que eles deveriam trilhar é o caminho que cada um de nós deve trilhar. Então, o primeiro ponto dentro dessa aplicação que eu falo é para você que, pela graça de Deus, você tem se mantido longe desse caminho de desvio. Você tem mantido um coração puro, um coração voltado ao Senhor, você tem ouvido a sua consciência, você tem exercitado uma fé no seu dia a dia e na sua vida que é condizente com as suas palavras, com os seus cânticos aqui domingo à noite. Se a sua vida se encaixa nisso, primeiramente seja grato a Deus. Seja grato ao Senhor, o nosso sustentador, aquele que faz com que nossos pés não resvalem. Mas, meu irmão, fique atento ao seu coração. Guarde o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Que Deus seja e nunca deixe de ser o centro do seu coração, o objeto, a pessoa, o afeto mais desejado da sua vida. Não divida o seu coração com absolutamente nada, mas que Deus seja na sua vida, continue a ser na sua vida o centro de tudo. Que você, que eu, que todos aqueles que têm se mantido longe desse caminho de desvio, que nós amemos realmente a Deus e continuemos a amar realmente a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Não despreze a sua consciência, meu querido, seja sensível ao Espírito Santo. Quando sua consciência demonstrar um caminho errado, pare e volte na hora, não postergue, não brinque. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque o pecado ele engana, o pecado ele emaranha, o pecado prende e o pecado leva à morte. E fique atento à realidade da sua fé e devoção. Continue comparando se a sua devoção demonstrada domingo à noite, nos cânticos, nas palavras, nas orações, no louvor, é a mesma devoção demonstrada de segunda a sábado, quando você está em casa, com sua família, com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, no seu esporte, no seu trabalho, na internet, na sua prática esportiva, enfim, em todos os momentos da sua vida. O nosso culto no domingo, ele tem que ser uma continuidade e um reflexo daquilo que nós fizemos a semana inteira. Senão, meus irmãos, é fé hipócrita. Mas talvez você tenha ido tão longe quanto esses irmãos da igreja de Éfeso. Abandonou a pureza do seu coração, sufocou e calou a sua consciência e está vivendo uma fé hipócrita. Talvez você está no meio desse caminho, um coração errante entre Deus e o mundo, em lutas constantes com a sua consciência, ora ouvindo-a, ora calando-a, alternando entre sinceros momentos de devoção e espiritualidade e a mais hollywoodiana interpretação religiosa. O caminho de volta, como dissemos, começa em tirarmos as nossas máscaras religiosas e reconhecermos nossos pecados em sincero arrependimento diante de Deus. Um coração quebrantado, um coração contrito não será
de maneira alguma, nunca desprezado pelo Senhor. O nosso Senhor, não importa o quanto você se distanciou da casa, não importa o quanto você já fez de errado, não importa se você está comendo junto com porcos, Ele está de braços abertos, na beira do caminho, esperando o teu retorno. Basta que para isso, como nós cantamos, você se volte em arrependimento, porque o sangue de Jesus tem poder de purificar de todos os nossos pecados. Devemos e podemos buscar a purificação, a restauração, a reconciliação pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos lava de todos os nossos pecados. Deus não tem problema nenhum com pecado. Nós já ouvimos essa frase tantas vezes aqui, né? Porque os pecados, todos eles foram pagos na cruz de Cristo, tá? Quando o sangue de Jesus foi derramado, toda a justiça foi feita naquela cruz. E quando o nosso mestre ali se entrega, e sua carne é rasgada, seu sangue derramado, e aquele sacrifício é aceito, e ele se apresenta diante daquele tabernáculo celestial, não com sangue de bodes nem de ovelhas, mas com o seu próprio sangue, sendo ao mesmo tempo o sacrifício e o sumo sacerdote. Agora, se você e eu nos voltamos a Deus em sincero arrependimento, em desejo realmente de termos uma vida que agrada ao Senhor, e como diz João, nós confessamos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que nessa noite, meus queridos, seja noite de salvação para cada um de nós, seja noite de restauração, seja noite de consagração, que essa palavra do Senhor tão séria, que essa advertência tamanha dada pela palavra do Senhor, ela venha ao encontro dos nossos corações, e que Deus nos livre de termos um coração impuro, uma consciência má, e uma fé fingida, mas pelo contrário, que o Espírito do Senhor, que é vida e que vivifica, que Ele trabalhe no meu coração, que Ele trabalhe no seu coração, levando-o primeiramente a se enxergar realmente diante de Deus, e em desespero, pela situação que muitas vezes nós enxergamos, nós clamemos a Senhor, Senhor, graças a Deus por Jesus Cristo, aquele sangue derramado em nosso favor, que nos purifica e nos deixa alvo mais que a neve. Que Deus nos dê a graça de sermos uma igreja de coração puro, de boa consciência e de fé autêntica. É assim que se procede na igreja de Deus. Feche seus olhos, por favor. Tenha um momento de oração diante do Senhor agora. Eu não conheço, muitas vezes, nem os meus próprios caminhos, que dirá os dos irmãos. Não conheço as vidas, o pensamento, as atitudes, os amores que habitam o seu coração, mas você conhece. O Senhor, que sonda todas as coisas com profundidade, Ele conhece. Peça que Deus fale agora ao seu coração e revele se você não está vivendo, não está tendo um coração impuro, um coração dividido, um coração que não tem mais como o Senhor, como o grande objetivo, o grande e único amor da sua vida, a pérola de grande valor, aquilo e aquele pelo qual você quer dar a sua vida. Peça para o Senhor sondar o seu coração, se você não tem calado a sua consciência. Domingo após domingo, você tem ouvido a palavra, tem talvez aqui durante o culto dito, isso é para mim, mas chega em casa, aquilo é abafado, aquilo fica para trás, e a palavra de Deus vai sendo esquecida, e não produz efeito na sua vida, e sua consciência vai sendo emudecida, amordaçada. Quem sabe, peça a Deus para que Ele sonde seu coração e mostre se você não está tendo uma fé hipócrita, um teatro evangélico,
uma vida que lá mesmo, no dia a dia, na sua individualidade, quando não tem ninguém vendo, é uma vida que é voltada a você e ao mundo. E peça a Deus que quebrante o seu coração, traga um sincero arrependimento, porque um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não despreza, o Senhor restaura e cura e purifica pelo sangue de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite diante de Ti, ó Pai, em temor e em tremor, clamando, Senhor, que Teu Espírito venha em nosso socorro, Senhor, que Teu Espírito, Senhor, use a Tua palavra que separa ossos de medulas, que, Senhor, revela, Senhor, o nosso coração e as nossas intenções, possa revelar quem nós temos sido no dia a dia, Senhor, não quem nós achamos que somos, nem quem nós aparentamos que somos, mas que a Tua palavra e o Teu Espírito revela, Senhor, quem nós temos sido em realidade no nosso dia a dia, Senhor. Revela a cada um de nós se nós temos tido um coração impuro, se os nossos corações têm sido dominados por coisas que não o Senhor, não a Tua pessoa. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Dá a cada um de nós, Senhor, pelo Teu Espírito, uma consciência de quem temos sido. Revela a cada um de nós, Senhor, conforme as nossas necessidades, se nós temos calado as nossas consciências, e se temos, ó Pai, tido uma fé que não é sincera. Jesus, vem em nosso socorro, e se assim nós enxergarmos, Senhor, quebranta o nosso coração, Senhor, traz a cada um de nós um profundo e verdadeiro arrependimento, não de palavras, não de emoções, não simplesmente uma culpa ou um remorso, mas um arrependimento eficaz, e que nós confessemos diante do Senhor os nossos caminhos, nós nos arrependamos diante do Senhor, e purificados pelo Teu sangue, que nos purifica de todo o pecado, nos voltemos, desde já, em obediência aos Teus caminhos, para nele trilharmos, ó Pai. Jesus, dá-nos isso, Senhor, porque é isso que nós precisamos, e é isso que nós clamamos, em nome de Jesus, Senhor. Amém.